A paz do Senhor, estava gravando aqui, tive que interromper. Quanto você cobra para pregar a palavra de Deus? Essa é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem quando nos lançam o convite para levar uma palavra, uma palestra na igreja, né, no local de culto, igreja no sentido popular. Essa é uma palavra que eu acho muito difícil, né? É muito ruim a gente ouvir essas palavras, mas a gente entende por que as pessoas nos perguntam, porque é muito comum hoje as pessoas cobrar para pregar. Então, as pessoas com receio, ultimamente, sempre quando nos convida, diz quanto você cobra. É claro que daqui a pouco, quando alguém não perguntar para a gente assim, vai dizer quanto ficou a pregação. Existem pessoas que, dependendo do local, até muda o valor da pregação. Não estou falando em relação à distância, mas em relação ao tamanho da igreja. Sua igreja é pequena, sua igreja é grande, o cachê é de acordo com o tamanho da igreja. Isso é que algumas pessoas dizem. Mas eu, Ailton Santana, quanto cobro para pregar? Eu digo para você o seguinte: primeiro, eu não gosto, eu acho muito triste, como disse no princípio, ouvir essas palavras, quanto cobra para pregar. Eu, particularmente, não cobro para pregar e sou contra qualquer atitude de pregadores que fazem isso. No entanto, eu não estou dizendo que você, quando convida alguém, ou eu convido alguém, não tenho que me responsabilizar pelos custos que essa pessoa eventualmente vai ter para chegar até a congregação. Quem vive do Evangelho, né, quem prega o Evangelho, deve viver do Evangelho. Se a pessoa vive pregando, ela tem a chamada, porque tem umas pessoas que pregam aí que não tem a chamada, não tem uma mensagem edificante, só sabe bater na igreja, falar mal de outros pregadores, só faz lavar roupa suja. Tem pessoas que as pregações atrapalham o culto, que era melhor nem ter tido aquela pregação, nem acontecido nada, sabe? Terminado ali mesmo. Mas tem pessoas que elas têm o chamado de viver pregando, edificando vidas, ganhando almas. Pastores que pastoreiam, que dá a vida pela obra. Essa pessoa, ela não deve cobrar para pregar. Mas quem a convida tem que ter a consciência de contribuir com o ministério dessa pessoa. Se essa pessoa tem a mensagem de Deus e ela tira o tempo que ela poderia estar trabalhando para ganhar o pão de cada dia, e ela está tirando desse tempo do emprego ou trabalho particular, autônomo, para pregar a palavra de Deus, a pessoa que convida é que deve ter a consciência de contribuir para o sustento dessa pessoa, certo? Não estou falando de um pregador aventureiro, que trabalha a semana inteira, não é? Aventureiro não porque trabalha a semana inteira, mas tem o seu trabalho, tem o seu emprego e vai andar 1 quilômetro da sua casa e você tem que dar algum dinheiro para ele. Que com 1 quilômetro a pessoa nem vai gastar nada, certo? Algumas vezes quando eu vou pregar próximo à minha casa e a pessoa no final, geralmente os irmãos vêm assim, coloca no bolso. Às vezes a gente fala assim: olha, irmão, não precisa, eu moro aqui perto. A pessoa faz questão, mas em seguida eu digo para a pessoa: na próxima vez que você me convidar, não há necessidade de me dar nenhuma contribuição. Por quê? Se eu moro a 1 quilômetro do local que eu estou indo pregar e eu não concordo com quem cobrar para pregar, não tive custo algum para pregar, certo? Eu não gastei nada, não gastei tempo, porque eu não estou perdendo nada em pregar, estou ganhando com isso. A obra de Deus, todos nós saímos ganhando. Então, eu vou cobrar então pelo quê? Se eu estou trabalhando, tenho meu emprego, não estou precisando de ajuda de custo, não estou tendo custo, por que eu pegaria uma oferta? Agora, quando nós falamos das pessoas que cobram, elas cobram, não é ajuda de custo. Ajuda de custo eu acho que é uma necessidade.
Ajuda de custo é questão de consciência de quem convida. Você pode falar, ó, irmão, eu não tenho condições de ir, eu tenho um custo para ir, mas a pessoa mora perto da igreja e cobra, e ainda é de acordo com o total de membro que existe naquela igreja. Então, isso ela está tratando a igreja como uma mercadoria ou como algo parecido. Isso são os mercenários. Se alguém quis te contribuir, você aceita, tá? Mas cobrar para pregar em uma igreja pela pregação, quando você vai em uma igreja e você tem ajuda de custo, você não está cobrando para pregar. Eu estou falando de quem está cobrando para pregar. Vamos supor, de vez em quando tem uns pastores que em São Paulo, eu moro a 112 quilômetros mais ou menos de São Paulo, eu vou pregar algum trabalho em congresso, trabalho de ciclo de oração, igreja normal, que para mim não faz diferença, é a questão de se é festa ou não. Geralmente as pessoas nem me perguntam, as pessoas já me conhecem, sabem que eu não cobro, nem me perguntam nada. No final eu falo, hoje foi o que eu pude ajudar você, vir e voltar, ajuda de custo, tá? As pessoas já sabem, mas eu ando 112 quilômetros, tem vezes que a pessoa me dá 120, dá R$ 200, teve pessoas que já me deu até R$ 300, tá? E isso da mesma distância. Deu para pagar meu ajuda de custo? Minha gasolina, o pedágio, às vezes a gente precisa trocar uma pastilha de freio, tem custo para isso. A gente vai de carro, tem custo. Agora, a pessoa vai pregar ali em São Paulo, eu moro a 120 quilômetros mais ou menos de algumas igrejas, e tem gente que cobra R$ 1.000 numa distância dessa, tem seu emprego, ele vem aqui, prega, fica no culto em umas 2 horas, que geralmente pregador convidado geralmente chega atrasado, chega aqui e volta para casa e vai trabalhar normalmente e cobra R$ 1.000 da igreja, que muitas vezes não pode comprar nem um gás para os irmãos que congrega, que precisa de um sapato, que precisa ser pago um aluguel, ajuda, e às vezes a igreja diz que não pode ou não quer e dá para o pregador, que muitas vezes que prega uma mensagem enlatada de micro-ondas, uma mensagem requentada, que nós estamos cansados de ouvir por aí, desce da árvore aqui, o que queres que eu te faça? Entendeu? Então, além de ser errado cobrar, que isso não é ajuda de custo eu acho que é necessário você pedir ajuda, e é conveniente que aquele que convida também venha ajudar, certo? Agora, a pessoa vai andar 120 quilômetros, não fez revisão no carro, você não teve custo, não teve prejuízo nenhum, cobra R$ 1.000 para pregar, 40 minutos, 1 hora, e muitas vezes enchendo linguiça. Tem muitas mensagens que a gente ouve aí em congresso, geralmente convida pregadores assim, de nome, em congresso. Eu estou falando R$ 1.000, porque isso geralmente é uma caixinha. Aqui na minha cidade tem pessoas que falam, no meu bairro eu cobro 50, fora do bairro eu cobro 200, eu não saio da minha casa por menos de 300. Você que faz isso é um mercenário. Você tem precisando de ajuda? Peça ajuda. Mas cobrar pela pregação, cobrar de acordo com o tamanho da igreja. Tem pessoas que vai pregar na igreja e ficou sabendo que o outro pregador cobrou 1.000. E aí alguém fala para ele, eu te dou 800. Ele não vai, não, você cobrou o outro, deu para o outro 1.000, por que vai pagar para mim 800? Ele é melhor do que eu, sendo que o mesmo tem a mesma distância. E daí, não está dando para ajudar você na ajuda de custo? Está dando prejuízo para você sair da sua casa e ficar 2 horas de casa e voltar? Você teve prejuízo nessa ida e volta? Você teve custo além disso? Não. Por que questionar porque o outro ganhou 1.000? A questão é, estou achando que estou ganhando pelo que prego e não pelo que eu preciso. Então eu particularmente não cobro para pregar em igreja de ninguém. Se eu vou na minha região, dependendo do lugar, eu digo não quero oferta para ajuda de custo porque é muito perto. Dependendo da distância, eu pego, a pessoa me ajuda, eu coloco no bolso, na estrada ou em casa que eu vou conferir quanto foi que a pessoa quis dar. E falo, irmão, só pude ajudar com isso. Eu digo, ó, não se preocupe, mas eu peço a Deus, eu trabalho, eu sou pessoa, eu trabalho com autônomo, ganho muito pouco considerado a muitas pessoas por aí, mas eu peço a Deus um dia condições para que quando alguém vier me dar ajuda de custo, eu devolva isso como forma de ofertar naquela igreja. Eu quero um dia ter condições para quando eu ir em uma igreja pregar, levar uma oferta bem maior do que eles possam me dar para ajuda de custo. Eu só pego mesmo porque eu preciso.
Mas a maioria das igrejas próximas onde eu moro nem me oferece nada, porque ele já sabe que eu não cobro essas coisas. Muitas vezes eu pego aquela oferta, eu sei que não é errado, ajuda de custo, eu sei que não é errado, mas muitas vezes eu fico assim, eu poderia devolver, tá? Mas tem vezes que a gente vai até com a gasolina, com um sinal de gasolina, do combustível baixo já aceso. Tem vezes que a gente, esse dia mesmo fui pregar numa igreja em São Paulo, numa comunidade, e eu tive que fazer uma revisão, e quando for fazer revisão, teve que mexer em várias coisas do carro, alinhamento, pastilha de freio, outras coisas. Então, assim, eu gastei muito mais do que o que a pessoa me ajudou. Entretanto, o que eu fiz no carro não foi só para ir pregar, eu vou utilizar o carro para o meu trabalho, certo? Então, assim, eu não cobro para pregar, não importa onde eu vou. O que eu precisar cobrar de alguém vai ser como ajuda de custo. Se a pessoa quiser me dar alguns trocados a mais, é uma questão dela sentir. Mas eu não vou ficar jogando pontinho. Tem gente que quer ficar rico às custas da igreja. Isso é ser mercenário. A igreja muitas vezes não tem condições, em alguns lugares que a gente vai, nem de comprar o piso, nem de comprar uma cortina bonita, nem de comprar uma boa cadeira. E a gente vai extorquir o dinheiro e ainda fala assim, olha, por menos de tantos, a gente vai fixar um valor, menos de tanto não saio da minha casa, como tem uns infelizes que faz isso. Então, se você puder ajudar, dê ajuda de custo, faça isso, porque a pessoa muitas vezes precisa. Agora, não paga para pregar na sua igreja, não. Não paga para ninguém pregar na sua igreja. A mensagem não tem valor que pague, certo? Não tem valor. É claro que tem umas mensagens que também não tem valor nenhum. Mas a mensagem da Bíblia, você não conseguiria pagar ninguém. Ninguém consegue pagar pela mensagem de Deus, porque ela tem um valor inestimável. Agora, o que acontece é que alguns querem ser ricos nas costas da igreja. Tem uns que são ladrões, quer transformar a igreja de Deus em covil de ladrões. Peça ajuda se precisar. Se você tem condições, é um pastor de igreja, contribua com o ministério das pessoas, porque pagar ajuda de custo para alguém que não gastou nada não é ajuda de custo, é pagar para pregar. A pessoa teve ajuda de custo, foi suficiente para ir voltar e até tomar um cafezinho. E aí o camarada quer 3 vezes mais, você também está ajudando essa pessoa a continuar no erro. Eu culpo muito mais quem paga do que quem cobra. Porque existe aqueles que cobram porque tem alguém que paga. Isso é uma pirataria espiritual, certo? Então, queridos, a glória é para Deus, a igreja precisa ser beneficiada, o nosso compromisso é com Deus e com a igreja, tá? Você que prega, o seu compromisso é com Deus e compromisso também com a igreja. Não é meu compromisso só com Deus, não. É com a igreja porque você está transmitindo uma mensagem, você tem que ser responsável. Você não tem que mostrar o seu valor pela oferta, pelo que cobra ou deixa de cobrar. Você tem que mostrar o valor da palavra de Deus e o seu valor é igual ao de todo mundo que está te assistindo, que está te ouvindo, que está sendo, sei lá. O que nós precisamos é ser real, ser verdadeiro. Pastor, eu preciso de ajuda de custo. Pastor já vai entender o que é ajuda de custo. Pastor, eu moro perto, não preciso. Pastor, se quiser, aí é um problema dele. Pastor, eu estou precisando de uma ajuda. Não tem nenhum problema. Agora, você gasta R$50 de ajuda de custo. Gasta R$50 de custo para ir numa igreja e voltar. Seja lá de onde, metrô, e você cobra 500, 600, 700, R$1.000 para falar 40 minutos e muitas vezes só encheção de linguiça. Isso é uma injustiça no reino de Deus. Muita gente não tem o que comer, o que beber, não tem nem um sapato para ir para a igreja, não pode pedir para o seu pastor, compra um sapato para mim, um chinelo. E chega lá o camarada e enche o bolso de uns camaradas que muitas vezes não tem o que falar. Isso é mais do que injusto. Não cobro para pregar. Se eu precisar, eu peço apenas ajuda de custo. Se você quer saber, é o que as pessoas perguntam para nós. As pessoas sempre pensam que todos nós que pregamos a palavra de Deus, cobramos para pregar. Eu não cobro para pregar em lugar algum. Não importa onde eu for, o estado, o país, né? Se um dia for em outro país, não sei, Deus é que sabe, eu vou cobrar o que eu preciso para me manter aí. Eu deixei de trabalhar, a pessoa vai cobrir os meus custos, o que eu deixei de ganhar
por causa dessa viagem, alguma coisa, mas isso é ajuda de custo, porque eu gastei para ir. Agora, eu não vou perder dia de trabalho, não vou perder dinheiro nenhum, só vou gastar alguns litros de gasolina, alguma coisa de manutenção, e eu cobrar além disso, eu estou sendo um ladrão do reino de Deus.